Uma imagem gigante começa a circular na internet. Linhas, nomes e conexões formando um emaranhado que parecia impossível de entender à primeira vista. Mas quanto mais se olhava, mais surgia a sensação inquietante de que aquilo não era apenas confuso, era um mapa tentando mostrar algo que ninguém nunca tinha conseguido enxergar por completo. E foi exatamente isso que fez milhares de pessoas pararem, ampliar e investigar, porque a promessa era simples e ao mesmo tempo perturbadora. E se todas aquelas conexões revelassem quem realmente está por trás de tudo? Curiosofobia. Tudo começa com uma imagem aparentemente caótica, compartilhada em um canto obscuro da internet. Sem anúncio, sem explicação clara. Apenas um arquivo denso, carregado de linhas, nomes e conexões que se cruzavam de forma quase impossível de acompanhar. À primeira vista, parecia apenas um diagrama confuso, mas havia algo diferente ali. Algo que fazia as pessoas pararem por mais tempo do que o normal. Quanto mais se observava, mais difícil era desviar o olhar. O impacto inicial não vinha de uma única informação, mas do conjunto. Era a sensação de que tudo estava ali, reunido em um único lugar. Política, empresas, figuras públicas, eventos históricos, tudo interligado de uma forma que sugeria uma estrutura maior por trás. A imagem passou a circular com mais intensidade. Fóruns começaram a repostar, grupos fechados discutiam cada detalhe, e rapidamente, o que antes estava restrito a poucos olhos começou a ganhar escala. O nome surgiu entre os usuários, Q-Web, ou para alguns, o Mapa do Grande Despertar. Um título que não apenas descrevia o conteúdo, mas insinuava algo muito mais profundo, como se aquilo fosse apenas o começo de uma revelação. Dar um nome a esse tipo de material é fundamental para sua expansão. Isso cria identidade, transforma um arquivo em um conceito. E quando isso acontece, as pessoas deixam de apenas ver, elas começam a interpretar. Cada linha parecia ligar pontos que até então estavam dispersos. Nomes conhecidos surgiam ao lado de instituições globais. Eventos históricos conectavam-se a decisões recentes, e tudo parecia encaixar em uma estrutura que, à primeira vista, fazia sentido. Não de forma clara, mas suficiente para instigar. Era como observar um quebra-cabeça incompleto, onde algumas peças já estavam no lugar certo, e outras pareciam estar esperando para serem descobertas. O cérebro humano busca padrões o tempo todo. Quando algo apresenta múltiplas conexões visuais, mesmo que complexas, existe uma tendência natural de tentar organizar aquilo em algo compreensível. E quanto mais difícil, mais envolvente se torna. Pessoas começaram a ampliar a imagem, analisar partes específicas, compartilhar recortes. Cada nova observação gerava outra. Pequenos grupos se formavam para discutir trechos isolados, enquanto outros tentavam entender o todo. E nesse processo, algo começou a acontecer. O mapa deixava de ser apenas um arquivo e passava a ser interpretado como uma possível representação de algo real. Esse é o ponto de virada, quando o material deixa de ser visto como curiosidade e passa a ser tratado como evidência. Mesmo sem confirmação, a forma como ele é estruturada cria uma sensação de lógica interna. Mas havia um detalhe que poucos percebiam no início. Quanto mais tempo alguém passava analisando, mais conexões surgiam, mesmo aquelas que não estavam claramente indicadas. A complexidade não diminuía, ela aumentava, e com isso a sensação de que havia algo escondido ali se tornava ainda mais intensa. Isso cria um ciclo difícil de interromper. A pessoa busca respostas dentro do próprio material e cada nova interpretação reforça a importância do que está sendo analisado. O que começou como uma imagem isolada, agora já não podia mais ser ignorado. Ele estava sendo observado, compartilhado, discutido e reinterpretado. E enquanto mais pessoas mergulhavam naquele emaranhado de conexões, uma pergunta começava a surgir de forma silenciosa, mas persistente. E se aquilo não fosse apenas um mapa, mas um reflexo de algo que sempre esteve ali, escondido à vista de todos?
Depois de tudo que você viu sobre o surgimento desse mapa, você acha que essas conexões fazem sentido? Deixe seu like, se inscreva no canal e me conta aqui embaixo nos comentários. O que antes circulava em pequenos grupos começa a ganhar velocidade. A imagem atravessa plataformas, rompe bolhas, aparece em timelines onde não deveria estar. Pessoas que nunca tinham visto algo parecido param, ampliam, tentam entender. Em questão de dias, o mapa já não pertence mais a um nicho específico. Ele se espalha, carregando consigo a promessa de revelar algo que ninguém conseguiu explicar completamente. A viralização não acontece apenas pelo conteúdo, mas pela experiência que ele proporciona. Não é algo que você consome rapidamente, é algo que exige tempo, atenção e, principalmente, interpretação. Isso faz com que as pessoas permaneçam mais tempo envolvidas. Com cada compartilhamento, surgem novas leituras. Linhas passam a ser seguidas com mais atenção, nomes começam a ser destacados, conexões antes ignoradas ganham importância. Alguns usuários passam horas analisando apenas uma pequena parte do mapa, ampliando trechos, comparando com notícias, tentando validar aquilo que estão vendo. Esse tipo de comportamento transforma o espectador em participante. A pessoa deixa de apenas observar e passa a investigar, criando suas próprias conclusões. E isso gera um envolvimento muito mais profundo. Logo, surgem comunidades inteiras dedicadas a decifrar o conteúdo. Cada grupo desenvolve sua própria forma de leitura, suas próprias teorias, suas próprias conexões. O mapa original começa a se multiplicar em versões alteradas, com anotações, destaques, novas linhas traçadas manualmente. Aquilo já não é mais um arquivo fixo, está em constante transformação. Quando um conteúdo se torna colaborativo, ele ganha vida própria. As pessoas não apenas consomem, elas expandem. E cada nova versão reforça a ideia de que existe algo mais profundo a ser descoberto. Algumas interpretações começam a ganhar mais força. Certos nomes aparecem repetidamente em diferentes análises. Eventos históricos são reposicionados dentro de uma lógica que sugere coordenação. Empresas, governos e figuras públicas passam a ser vistos como partes de uma mesma engrenagem. Para muitos, aquilo deixa de ser coincidência e passa a ser um sistema. O interessante é que, mesmo sem confirmação oficial, a repetição de certos padrões cria uma sensação de consistência. Quando diferentes pessoas chegam a conclusões semelhantes, isso reforça a percepção de que há algo ali. Mas à medida que as teorias se expandem, a complexidade cresce em proporção. O que antes era difícil de entender se torna ainda mais denso. Novas conexões surgem mais rápido do que podem ser analisadas. E com isso, a linha entre o que está no mapa e o que está sendo interpretado começa a se tornar cada vez mais tênue. Esse é o ponto onde a análise pode se transformar em algo mais subjetivo. Quanto maior o volume de informação, maior a liberdade para interpretar. E isso pode levar a caminhos muito diferentes. Ainda assim, o interesse não diminui. Pelo contrário, quanto mais complexo se torna, mais pessoas são atraídas. Há uma sensação crescente de que algo importante está escondido ali, esperando para ser completamente compreendido. E enquanto milhares continuam conectando pontos, uma nova camada começa a surgir, não apenas sobre o que o mapa mostra, mas sobre o impacto que ele está causando. Porque, nesse estágio, já não se trata apenas do conteúdo, trata-se do efeito coletivo, de como uma única estrutura visual conseguiu mobilizar tantas pessoas a pensar, questionar e buscar respostas dentro dela. E no meio desse movimento crescente, uma dúvida começa a se infiltrar de forma silenciosa. Se tantas conexões podem ser feitas, até que ponto elas realmente estavam lá desde o início? Agora que as teorias começaram a se expandir, você acredita que existe algo real por trás disso tudo? Deixe seu like, se inscreva no canal e escreve aqui nos comentários o que você está achando. À medida que o mapa continuava a circular, algo começou a mudar no tom das discussões.
O que antes era fascínio absoluto começou a dividir espaço com questionamentos mais cautelosos. Algumas pessoas passaram a observar não apenas o que estava sendo mostrado, mas como aquilo estava sendo interpretado. Linhas que pareciam evidentes começaram a ser revisitadas. Conexões consideradas sólidas passaram a ser vistas com mais cuidado. Quando um conteúdo atinge esse nível de alcance, é natural que surjam leituras opostas. Enquanto alguns aprofundam a crença naquilo, outros começam a analisar sob uma ótica mais crítica, tentando separar o que é estrutura do que é interpretação. Analistas independentes, pesquisadores e até curiosos mais atentos começaram a desmontar partes específicas do mapa. Ao isolar certos trechos, perceberam que algumas conexões podiam ser explicadas de formas mais simples do que pareciam inicialmente. Eventos que estavam ligados por linhas diretas, em alguns casos, compartilhavam apenas contexto, não necessariamente relação direta. Isso não invalida completamente o material, mas mostra como a apresentação visual pode influenciar a percepção. Quando múltiplos elementos são colocados próximos e conectados, existe uma tendência de assumir relação mesmo quando ela não é comprovada. Mas o impacto já estava consolidado. Independentemente das interpretações, o mapa havia conseguido algo raro: prender a atenção de milhares de pessoas por longos períodos, fazendo com que investigassem, questionassem e buscassem respostas por conta própria. Para muitos, aquilo não era mais apenas uma imagem, era uma experiência. Esse tipo de fenômeno revela muito mais sobre o comportamento coletivo do que sobre o conteúdo em si. A necessidade de encontrar padrões, de conectar pontos, de dar sentido a informações complexas, tudo isso fica exposto. Mesmo com o aumento do ceticismo, o mapa não desapareceu. Ele continuou sendo compartilhado, revisitado, reinterpretado. Algumas versões se tornaram mais simplificadas, outras ainda mais complexas, mas todas carregavam a mesma essência: a ideia de que existe algo maior, oculto, esperando para ser compreendido. E talvez seja justamente essa ideia que mantenha o interesse vivo. Não necessariamente a resposta, mas a possibilidade de que exista uma resposta escondida. Com o tempo, o foco deixou de ser apenas o conteúdo do mapa e passou a incluir o próprio fenômeno que ele gerou. Como uma única estrutura visual conseguiu mobilizar tantas pessoas? Como algo tão denso se tornou tão acessível? E por que tantos se sentiram compelidos a continuar analisando, mesmo sem uma conclusão clara? Essas perguntas são fundamentais, porque mostram que o poder desse tipo de material não está apenas nas conexões apresentadas, mas na forma como ele ativa a curiosidade e o envolvimento das pessoas. No final, o mapa permanece como um enigma em dois níveis: um sobre as conexões que ele sugere e outro sobre o impacto que ele causou. E entre esses dois pontos existe uma linha tênue, difícil de definir, onde percepção e realidade se encontram. E talvez seja exatamente ali, nesse espaço incerto, que está o verdadeiro motivo pelo qual essa história continua sendo revisitada. Porque, no fim, mais do que revelar quem controla o mundo, esse mapa revelou algo ainda mais profundo: o quanto estamos dispostos a acreditar que todas as peças, de alguma forma, se encaixam. E depois de mergulhar nesse mapa e em todas essas conexões, a sensação que fica é que sempre existe algo a mais escondido por trás do que vemos. Então, se você gosta de explorar histórias como essa, deixe seu like, se inscreva no canal Curiosofobia e ative o sininho para não perder os próximos mistérios que ainda estão por vir.